No vídeo passado, nós falamos sobre como a revelação em Cristo Jesus é superior às revelações anteriores a ele do Antigo Testamento. Nós falamos como a revelação de Jesus é superior a qualquer outra revelação. Fizemos isso olhando para Hebreus 1, versículo 1. Mas em Hebreus 1, versículos 2 e 3, nós temos a apresentação não de uma revelação superior, mas de um revelador superior. Não simplesmente porque o conteúdo daquilo que Cristo revela é superior ao conteúdo do que é revelado no Antigo Testamento, mas porque o próprio instrumento de revelação, a pessoa de Cristo, é superior. E sendo ele próprio aquilo que é revelado por si, acaba que nós temos um revelador superior de uma revelação superior. Por que Cristo é como é? Por que ele é tão grande? O que faz ele ser tão superior? O autor de Hebreus é muito claro e específico ao descrever quem é Jesus e a razão de sua grandiosidade. A partir do versículo 2, o texto apresenta características de Cristo e explica questões relativas a Jesus, entre elas, porque encontramos nele o auge da revelação. Ele diz: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus diz que Cristo é um revelador superior porque Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, o que significa que ele foi enviado pelo próprio Pai. Cristo não veio contra o Antigo Testamento, contra o Pai ou em oposição a um Deus mau da antiga aliança, como dizem alguns críticos da Bíblia. Jesus é herdeiro do Deus Pai, que profetizou sobre ele no Antigo Testamento. Isso significa que ele é aquele que recebe tudo, que é uma alusão a Salmos 2, 7 e 8, onde diz que o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. O fato de Jesus ser herdeiro de todas as coisas está intimamente relacionado ao fato de ele ser filho do Deus Pai, que lhe prometeu como herança todos os povos e nações. O autor de Hebreus entende isso não só como uma questão nacional, geográfica ou territorial, mas como uma questão total da existência e da completude do ser humano. Assim, Jesus é apresentado como o dono de tudo, como o enviado direto de Deus Pai. Cristo não veio como um simples líder religioso, mas como enviado do Pai em igualdade ao Pai. Isso também significa que ele, como Cristo, nos instrui a respeito de tudo. Afinal, ele é dono da igreja e a instrui. Pastor nenhum, família fundadora nenhuma, dizimista algum é dono da igreja. Nós podemos votar com 100% da Assembleia e ter unanimidade nas decisões, mas se ela vai contra Cristo, está errada. No Evangelho, não é o consenso que gera a verdade, é justamente o contrário. Não cabe o que decidimos ou o que preferimos, o que vale é o que Cristo disse. Como igreja, nossa batalha diária precisa ser no sentido de submeter tudo ao nosso dono, aquele que tem a voz e o poder para nos reger e para reger todos os dias, é o herdeiro, Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele é o criador do universo. Jesus também é aquele por meio de quem Deus fez o universo. O termo grego aqui traduzido por universo é interessante. Geralmente no Novo Testamento, a palavra cosmos é utilizada quando o autor do texto deseja se referir a todas as coisas. Porém, o termo que o autor de Hebreus utiliza aqui é diferente e traz a ideia não só de universo físico, mas também de tempo, aiones. Tanto que em algumas traduções da Bíblia, às vezes, tentam pôr no rodapé a ideia de que foi Jesus quem criou o tempo de alguma forma. A palavra é meio dúbia e passa a ideia de que Cristo é quem organiza tudo, seja tempo, seja espaço, sejam eras, seja o que for. Ele é o meio pelo qual tudo foi feito. Se você pensar em termos de tudo aquilo que entendemos, compreendemos e absorvemos pelos sentidos, fica claro que tudo foi criação de Cristo. Cada uma das partículas subatômicas até as estrelas, tudo veio diretamente da mente divina. João escreveu que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo já registrou que para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos, e que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Como é que nós podemos rejeitar então a revelação daquele que criou o universo? Em algumas igrejas, tradições humanas são consideradas importantes, porque vieram de famílias fundadoras ou de missionários que iniciaram o trabalho de pregação naquele lugar. Porém, quão distantes esses homens, por mais importantes que sejam, estão do fundador do universo? O homem mais inteligente e importante não é nada em comparação ao sustentador da existência. Por isso que há um Deus que se revela. Ele criou tudo e por isso tem autoridade para nos transmitir a verdade e a realidade
das coisas. Em terceiro lugar, ele também é o resplendor da glória de Deus. O autor de Hebreus prossegue, então, dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus. A palavra resplendor traz a ideia de uma emanação de um brilho intenso a partir de uma fonte de luz. Quando a lei foi entregue no Sinai, a glória do Senhor se estabeleceu na montanha em uma manifestação regular na tenda do encontro. Ela era um sinal visível para o povo de Deus na sua presença contínua. O Antigo Testamento tinha muitos sinais da glória divina e muitas formas de encontrar pequenas representações de quem o Senhor é. Hoje, há alguém que é a própria glória de Deus manifesta. João registrou: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Já o apóstolo Paulo afirmou: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus, então, não é mais manifesta em objetos, mas na face do próprio Senhor. Na época do Antigo Testamento, você não podia tocar em certos objetos que eram usados no contexto do culto a Deus, como na Arca da Aliança, pois ali estaria representada a glória de Deus. Quando a Arca da Aliança foi capturada, o povo hebreu lamentou: a glória se foi. Hoje, a glória de Deus não é mais manifesta em objetos culticos, mas na pessoa do próprio Jesus. É extraordinária a ideia de que você poderia olhar para uma pessoa e ela representar encarnadamente a própria manifestação da grandeza de Deus. E é isso que nós temos em Cristo, o nosso revelador. Ele também é a expressão exata do seu ser. O texto prossegue com a afirmação de que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, isso é, ele evidencia quem é esse Deus invisível. A maioria dos teólogos concorda que Deus não é corpóreo e logo não tem limitação espacial como é próprio aos humanos. Por isso, nós não temos como ver Deus, porque não somos capazes de ter uma imagem clara e fixa para que possamos olhar para ele. Se esse é um assunto extremamente complicado na teologia, há um aspecto sobre o qual os teólogos concordam: é vendo Jesus que se vê o Pai, porque ele é a expressão exata do seu ser. Em certa ocasião, Jesus disse a Filipe: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Cristo está dizendo que olhar para ele é ver o Deus Pai, a quem ele é igual. Ele é a expressão exata de quem o Deus Pai é. Paulo diz que Satanás cegou os homens para que não vejam a Cristo, que é exatamente a revelação de Deus. O Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Em outro momento, ele resume essa doutrina com clareza. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquilo que nos é revelado por meio de Jesus e acerca de Jesus é superior a todo o Antigo Testamento, porque diz respeito àquele que representa o próprio Deus Pai de uma forma que nenhum profeta antigo poderia representar. Por isso, ele é o sustentador de todas as coisas, através da sua palavra. Hebreus prossegue com a afirmação de que Cristo está sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. É interessante que o autor do texto fala sobre revelação, a manifestação que há em Cristo e a partir de Cristo. Esse mesmo Jesus que nos fala a sua palavra, a usa para sustentar todas as coisas. O poder dessa voz é glorioso. A mesma voz que fala conosco é usada para sustentar o universo. Os filósofos pré-socráticos viviam na busca da origem das coisas. Uns diziam que a origem era a água, outros os elementos, outro ainda a terra. Um dos pensadores gregos, chamado Heráclito, afirmou que tudo veio do fogo. Ele foi contestado sob a alegação de que o fogo é um elemento muito instável. Foi quando Heráclito argumentou que existe uma força chamada Logos, que controla tudo e dá estabilidade ao universo. Assim, para ele, Logos seria o poder da ordem das coisas. O apóstolo João, que era muito inteligente, escreveu o seu evangelho em Éfeso, terra de Heráclito, local onde fervilhava a ideia do Logos. Por isso, ele contextualizou e utilizou esse conceito. Ao iniciar o texto, no princípio era o Logos. E a palavra grega traduzida por princípio, arre, fala justamente desse princípio de tudo que era procurado incessantemente na filosofia. João, então, adaptou o conceito grego para transmitir a ideia de quem é Jesus. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. O texto segue até dizer que esse Logos encarnou e viveu entre nós, dando sentido às coisas. Na teologia de João, Jesus é aquele cuja palavra sustenta todas as coisas e evita que tudo entre em colapso. É ela que dá sentido à existência das leis da física, que faz tudo funcionar. Deus dá sustentação por sua palavra. Se ele se calasse, o universo racharia e entraria em colapso, porque ele é aquele que fala e mantém tudo coeso. E esse mesmo Deus, cuja fala sustenta o universo, é o Deus que nos fala por meio das Escrituras. A mesma voz que dá sustentação à existência é a que fala em nosso coração, em nosso quarto. A própria voz que sustenta o universo é a que nos instrui sobre como devemos viver a vida. Como rejeitar, então, a revelação que vem de um revelador como esse? Como rejeitar a mensagem que vem de um homem tão poderoso como Cristo Jesus? Ele é um revelador superior, justamente porque tem uma obra superior. Ele é o purificador dos nossos pecados. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre o próximo versículo de Hebreus capítulo 1. O vídeo de hoje é totalmente baseado
no livro A Superioridade de Cristo para quem está preso em coisas menores, a mensagem de Hebreus, volume 1, uma série expositiva no livro de Hebreus que tenta explicar, versículo a versículo, palavra por palavra, aquilo que Deus nos fala sobre Cristo nas Escrituras. O link para você ter acesso, se você tiver interesse, tá aí na descrição do vídeo. Espero que esse material possa ser bênção para a sua vida.